Você vai perceber que eu gosto de observar as coisas e elas sempre me chamam a atenção. Eu aprendo com todas elas. Pastor Gilberto, eu vou falar isso para que você perceba nos próximos cultos. Ele geralmente pega a palavra depois do louvor, ele faz uma oração pelos enfermos e tal, ele faz a palavra de oferta. Quando ele vai entrar na palavra, parece que ele se reveste de uma autoridade, ele fala: quem deseja ouvir a palavra do Senhor? Quem veio disposto a ouvir a palavra do Senhor? E ele fala até de forma diferente, porque essa é a unção que está na vida dele. Ele é um grande pregador da palavra. E eu quero falar a mesma coisa para você. Você está esperando ouvir Deus? Irmão, eu sei que você já está acostumado a comer filé mignon. Nós nos propomos a sempre trazer um filé mignon. O pastor Rafael, grande pregador, um grande professor, sempre traz palavras com conteúdo. Paz, eu fiquei envergonhado. O Alex é um dos caras que a gente tá assim, anda próximo, discipulando. Aí o cara assume o microfone e começa cantando. Eu falei, misericórdia, mas que bom, né? Porque o discípulo tem que ser melhor do que o mestre, né? E eu falei, olha só, cara, o cara entra cantando, a igreja multitalentosa. Mas, meu irmão, não tem a ver com a gente, como a Hannah ministrou. Tem a ver com Deus. Não importa se é o pastor Jefferson, se é o pastor Rafael, se é o Bruno, se é o Alex, quem vai pegar a palavra? Você tem que estar disposto a ouvir Deus e Ele vai falar contigo. A gente sempre tem o pregador predileto, né? Glória a Deus, hoje é o irmão tal. Hoje vai ser mais enrolado. A mensagem vai ser uma espada, comprida e chata. Eu estou falando de mim mesmo, né? Tem problema você ter preferência. Agora, Deus fala através de todos. Deus não tem prediletos. Você pode ter, Deus não tem. Deus sempre fala. Deus sempre fala. Até quando a gente erra, Ele fala conosco. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Só esse versículo nós vamos ler hoje. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Estou falando isso porque eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Faz alguns meses que Deus me deu essa palavra com base nesse versículo. Vou dar minha fonte ouvindo outro pregador. Geralmente é assim, às vezes não e tal. E eu vim aguardando ela, esperando o momento certo. E nessa semana Deus colocou no meu coração: hoje é o dia que você vai trazer essa palavra. Então eu tenho certeza, ela está guardada há alguns meses para esse dia. Então eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Gênesis... Eu falei para vocês abrir e não abri aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Diz assim, eu sei que vocês sabem de cor, mas eu vou ler mesmo assim. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Haja luz e houve luz. Mais uma vez. Haja luz e houve luz. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Nós estamos dispostos a Te ouvir. Por mais que eu tenha falado para os meus irmãos que eles estejam com o coração aberto para ouvir a Tua voz, eu também quero ouvir, também quero crescer. Já ouvi ao preparar a mensagem, mas quero ouvir também através de alguma inspiração, de alguma palavra que vai vir durante a mensagem e que vai servir até mesmo como experiência, testemunho. Eu estou disposto a ser um instrumento Teu e espero que o Senhor tenha liberdade, não só daqui para lá, como de lá para cá, que eles estejam com o coração aberto e que a Tua palavra frutifique nos nossos corações. Fala conosco o que precisamos ouvir e que saiamos daqui transformados, impactados pela verdade que vai nos conduzir ao que o Senhor deseja para nós por esses dias. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olha só que interessante. Versículo 1 do capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. No versículo 3, primeira declaração de Deus, porque Ele já tinha agido criando os céus e a terra, Ele diz: haja luz, e houve luz. No versículo 4, diz que Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite.
Só que é interessante que essa luz não tem nada a ver com essa luz que nós estamos percebendo aqui. Não tem a ver com a luz do sol e da lua, porque a lua também reflete a luz do sol, e não tem a ver também com alguma luz superficial, artificial. É uma outra luz, porque a luz que nós conhecemos só foi existir lá no versículo 14, onde ele disse: agora haja luzeiros no céu, um para definir o dia e o outro para definir a noite do firmamento. Então não está falando dessa luz que nós conhecemos, está falando de outra luz, e eu vou mostrar para vocês que na verdade não está falando nem de luz. Do 4, diz que ele viu que a luz era boa, que o que ele fez era bom, e ele separou: o que eu fiz, o que eu sou é bom, e o que não vem de mim é mal. Já estou até traduzindo para vocês o que eu vou transmitir, porque aqui não está falando de luz, e talvez eles usaram a expressão luz, porque no 4 ele falou: olha, aquilo que eu sou e que eu fiz, eu vi que era bom, e o que não vem de mim é mal. E aí ele pensou: bom, então está falando de talvez dia e noite, vamos traduzir por luz, mas na verdade esse não é o sentido. O original desse versículo, eu vou tentar pronunciar aqui do meu jeito, e se tiver algum doutor em hebraico aí, fique tranquilo, eu estou já confessando o meu pecado, que eu não sou especialista, mas eu quero pronunciar para você perceber como é quase igual a pronúncia de um outro versículo. Esse haja luz e houve luz, no original é Iei or, vai Iei or, Iei or, vírgula, vai Iei or. Haja luz, houve luz. Êxodo capítulo 3, versículo 14, é a primeira manifestação cronológica de Deus para com o povo hebreu. Cronológica depois de Abraão, lógico que ele falou com Abraão, ele falou com Noé e tal, mas cronologicamente, primeira vez foi com Moisés, porque é Moisés que escreve a respeito de Adão, Abraão, Noé. Você pegou? Cronologicamente foi a primeira vez, onde ele se apresenta para Moisés e ele diz: olha, te escolhi para que você seja o libertador do povo, você vai voltar para Faraó, vai confrontar ele, e ele vai ter que liberar o povo e tal. Aí Moisés fala: tá bom, mas quem é que está falando comigo? Como é que é teu nome? Para que quando eles me questionarem que Deus me mandou, porque ele conhecia inúmeros deuses, as 10 pragas confrontaram 10 deuses egípcios, não foram escolhas aleatórias. Ele escolheu o rã, mas ele podia ter escolhido o periquito. Na verdade não, é porque existia um Deus com cabeça de rã. O último Deus que foi confrontado é Faraó. Faraó era Deus, o organizador do caos. Já pega essa frase aí. Faraó era o responsável por manter organizado o reino do Egito. Quando morrem os filhos, o que menos tem é organização. O caos está instaurado. Então Deus confrontou o Deus do Egito, o 10º Deus. Qual Deus? Como é que é o nome? Para que quando eles me perguntarem, eu fale. Qual é o nome que ele diz? Eu sou o que sou. Quando perguntarem, diga: eu sou o que sou. Como que pronuncia eu sou o que sou no hebraico? Mais ou menos assim, me perdoem os doutores. Eie, asher, eie. Eie, asher, eie. Como que nós pronunciamos haja luz, houve luz? Iei, or, vaiei, or. Lembrando que o hebraico não tem vogais. A, E, I, O, U não tem. São só consoantes. Por exemplo, o nome de Deus é YHWH. Os maçoretas criam pontinhos em cima e embaixo. O pessoal do Seforte que teve aula de hebraico aprenderam sobre isso. Porque eles perceberam que o jeito que escrevia a palavra era diferente do jeito que pronunciava. Então eles criam vogais no hebraico, mas não tem vogais. Aí você fala: mas não é muito igual. Iei, or, vaiei, or, com. Eie, asher, eie. Agora tira as vogais. Meu irmão, sem as vogais, na forma original escrita, está falando a mesma coisa. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou foi. Haja luz, houve luz. Deus é, e disse, na verdade, eu serei, e ele foi.
É isso que está dizendo o texto. E é interessante, estou dando uma pequena introdução, uma aula de hebraico. O hebraico não tem presente. Não existe presente no hebraico. Só existe passado e futuro. Na verdade, isso deveria existir em todas as línguas. Porque o Iago vai gritar lá de baixo: Pastor Jefferson, fecha a janela. Se eu gritar, fecho, está errado. Porque eu não estou fechando. Eu vou fechar. Fecho. Mas aí eu vou demorar alguns segundos para me locomover até a janela e literalmente fechar. Eu só posso dizer fecho se eu estiver fechando ela. Mas provavelmente com a mão na porta eu ainda não fechei. Então não é fecho, fecharei. Você entende que não existe presente? Só existe passado, que tem a ver com as informações que a gente recebe, e o que a gente vai fazer com isso em relação ao futuro. É isso que o hebraico entende. Então não existe o que no português é traduzido como eu sou o que sou, não é a melhor tradução. A melhor tradução seria eu serei o que serei. Porque é mais ou menos assim: eu estou mandando, e porque eu estou mandando, pode ir, porque pode ter certeza, quando precisar ser, eu serei. Quando precisar fazer, eu farei. Eu serei luz. Na verdade, essa luz, na verdade o sentido é eu sou. É isso que ele diz, é a mesma palavra lá de Êxodo. É como se ele dissesse, depois que ele criou os céus e a terra era sem forma e vazia, Deus se apresenta e diz, eu sou. E ele foi. Entendeu? Deus se apresentou e organizou o caos. A terra era sem forma e vazia. Deus, olhando para o caos, veio e, como um bom, poderoso organizador do caos, pôs ordem na bagunça e começou a organizar as coisas. Surjam as plantas, surjam os animais, fez o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas. Agora, homem, organiza, administra, cultiva tudo que está aqui, desfrute de tudo, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando o homem come, ele aparece novamente como organizador do caos, e no primeiro decreto dele ele diz, você, serpente, fez o homem pecar, mas eis que eu te digo, que do ventre da mulher vai nascer aquele que vai pisar na tua cabeça, porque eu organizo o caos. Você criou um caos, e eu já declarei, eu serei o que serei, no momento certo eu me manifestarei, e ferirei a tua cabeça, tu até lhe ferirás o calcanhar, mas vai chegar um dia em que os filhos que vão ser recebidos por adoção vão esmagar a tua cabeça. Ele já organiza o caos no mesmo momento em que ele foi instaurado a partir do pecado do ser humano. E tudo que aconteceu dali em diante, do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 20 de Apocalipse, foi Deus organizando o caos. O poderoso organizador do caos. Faraó dizia que organizava o caos, não tinha organização nenhuma. Eu coloquei no Google, organizador do caos, e eu vi que os caras dizem que até Exu é organizador do caos. Não organiza nada, só bagunça. O verdadeiro, poderoso organizador do caos é Deus, e Ele quer organizar a sua vida. Ele quer entrar no seu coração e produzir a organização necessária para que você viva os propósitos dEle, para que você descubra o que Ele tem para ti e viva tudo isso para a glória dEle. Ele vai te fazer um instrumento, Ele vai te fazer um refletor da glória dEle. Assim como a lua, que não tem brilho próprio, mas apenas reflete a luz do sol, assim será você. Por você mesmo, as pessoas não vão ter muita coisa para receber agora. Através de você, muita coisa pode acontecer em todos os lugares que você passar. Eu lembro de um dia ir pregar na Igreja do Paraíso, num evento de Gessel, onde os Gessels estavam reunidos, e uma das irmãs que recebe o Gessel na casa, ela pediu, ela foi contar um testemunho. O pastor chamou alguns para contar testemunhos de como a vida deles mudou depois dos pequenos grupos, e ela contou o seguinte, que ela mora numa das periferias de Belo Horizonte, e ela falou, pastor Flaviano, toda semana tinha tiroteio na minha rua, toda semana tinha morte lá e tal, e aí um dia deu uma enchente, e toda vez que chovia um pouquinho mais, alagava todas as casas. A minha casa é uma das primeiras chegando na comunidade, e a minha casa alagou. Na hora que eu estava no meio daquela confusão, eu fiz o que estava na minha cabeça. Depois eu descobri que eu estava sendo inspirada por Deus. Eu peguei meu celular e comecei a gravar uns stories. Olha aqui a nossa situação,
aqui no bairro tal, minha casa está destruindo todos os meus móveis, cadê os vereadores e tal, e ela fez um estardalhaço lá na internet, e no dia seguinte a prefeitura estava lá, começaram a mexer, e meu irmão, consertaram o problema do saneamento básico lá que fazia a água da enchente subir. Não só isso, ela falou, e pastor, um dia, já tinha passado alguns meses que a gente tinha um Gessel na minha casa, eu comecei a pensar, eu falei, faz muito tempo que eu não ouço um tiroteio, que eu não ouço falar de morte. E ela começou a voltar e pensar, a última vez que isso tinha acontecido, foi antes deles ter o Gessel. Falou, pastor, desde que o Gessel foi para minha casa, não tem mais tiroteio, não tem mais morte, e através da minha vida eu fico feliz porque eu fui um instrumento de Deus para abençoar todas as famílias da comunidade, através daqueles stories, a prefeitura foi lá e resolveu o problema. Você percebe Deus organizando o caos nessa situação? Eu já falei para alguns irmãos, inclusive que estão sentados aqui, eu poderia olhar para alguns deles e eles sabem que eu já falei isso para eles, Deus é especialista em organizar a bagunça. Tenho certeza que tem uns irmãos que estão dizendo amém aí, porque eles sabem que eu já falei para eles. Deus é especialista em organizar a bagunça. Aí você vai dizer, mas pastor Jefferson, essa mensagem está um pouco desconectada com a nossa realidade de jovens, porque nós estamos muito mais próximos do início do que do fim. Nós nem temos muito o que organizar, porque acabamos de sair das fraldas, estamos agora na vida, quase chegando na vida adulta, e ainda não tivemos grandes problemas. Eu não tenho grandes problemas, pastor Jefferson, eu moro na casa dos meus pais, eu não lavo nem a minha roupa, eu não tiro nem a mesa, nem os pratos da minha mesa, eu nem tenho muita coisa para organizar. Você que pensa que não tem coisa para organizar. Nós vivemos uma geração onde com 12, 13 anos, as pessoas estão tendo que passar por tratamentos psiquiátricos, psicológicos, com depressão, síndrome do pânico, pensamentos suicidas. As pessoas estão tomando remédio cada vez mais cedo. Você pode até não ter muita coisa para organizar, externamente falando, mas tem. Se não é você que organiza, alguém está organizando. E é isso que eu te digo, comece a organizar o quanto antes, porque senão quando você casar, você vai ouvir muito da sua esposa. Eu não lavava prato, não tirava nem... A minha mãe era tão sistemática para lavar a louça que ela não deixava a gente lavar, porque ela dizia que a gente não lavava bem. Ela não deixava a gente tirar o prato da mesa. Problema para mim, porque eu casei e eu tinha que ouvir a Dani toda semana até eu aprender. Aí de vez em quando lavar prato, ainda estou bem longe do ideal. Começa organizando logo. Agora, o caos que está instaurado no seu coração, você só precisa que Deus entre e Ele começa a organizar. Numa das nossas apostilas, maturidade, se eu não me engano é maturidade, não lembro qual das lições, eu lembro que é uma das lições que eu escrevi, eu coloco uma ilustração de que Deus, Ele é como, quando Ele entra na nossa vida, Ele vem como que com um refletor pela janela. Às vezes a gente não está nem deixando Ele entrar pela porta, Ele está batendo, a gente ainda não se sente à vontade, porque a gente se sente muito pecador, indigno. Imagina, Jesus entrar na minha casa, Ele nem sabe a sujeira que está do lado de dentro. E aí, assim, a gente não quer abrir a porta, aí a gente abre a janela. Deixa eu começar pela janela, Jesus. Jesus não tem problema, pode ser pela janela. Ele não vem com um refletor, Ele é um refletor de luz. Quando Ele bota a cabeça na janela, a luz que está nele começa a brilhar dentro dos cômodos da casa. E você começa a perceber que as paredes estão sujas, que a mesa está virada. Aí você percebe o quão cego você estava, porque a tua casa era uma bagunça e você não via. Irmão, eu fui para a igreja com 19 anos. Eu nunca tinha ido para uma igreja evangélica. Eu era católico praticante, mas eu ia lá nos irmãos maristas, eu sabia mais de Marcelino Champagnat, que é o padroeiro lá dos irmãos maristas, do que da Bíblia. Eu não aprendi a Bíblia lá. Quando eu entrei para a igreja e comecei a aprender a Bíblia através dos pregadores, dos professores, eu fiquei assustado, meu irmão. Eu descobri um monte de coisa que eu achava que não era pecado. Por exemplo, eu lembro de um dos primeiros cultos que eu aprendi que ficar era pecado. Eu falei, sério? Irmão, você pode estar dando risada porque talvez você cresceu na igreja. Eu não cresci na igreja. Eu lembro que aquilo me chocou e eu fiz um propósito. Eu já contei esse testemunho. Então tá bom, Deus, eu tenho um problema nessa área,
vou fazer um propósito contigo. Vou fugir de todas as meninas que me procurarem. Eu vou fugir de todas. Pode ser a mais linda que for. Eu vou sempre tomar a atitude de fugir delas. Quando for para ser a minha esposa, que eu não consiga fugir dela, o Senhor não me deixe fugir da minha esposa. Tá bom? Meu irmão, em 3 meses eu estava fazendo seminário. 3 meses de convertido. Eu tinha cabelo e não tinha esses 30 quilos a mais que eu tenho hoje, né? Então eu era um pouquinho melhor do que eu estou hoje. Com 6 meses eu era líder de jovens. Menos de um ano eu pregava no domingo. Menos de um ano de convertido eu pregava no culto de domingo. Não é porque eu era muito bonito, meu irmão. Tinha as Maria Microfone, assim como tem as Maria Chuteira, as Maria Gasolina e tal. E as meninas queriam casar comigo. Tinha menina bonita, meu irmão. Menina séria, menina de Deus. Que chegou para mim, essas coisas eu conto quando a Dani não tá. Eu sei que ela tá lá embaixo cuidando do Léo. Ela não tá vendo, ninguém fala para ela olhar no YouTube, tá? Eu lembro de meninas que vieram conversar comigo, elas vinham. Jefferson, eu estou orando por ti já faz um bom tempo, queria casar contigo. Eu falava, mas eu não sinto nada por ti, infelizmente. Mas continuo orando. Irmão, uma vez uma menina falou para mim, eu acho que você é gay, porque eu tô te dando bola há tanto tempo, já deixei claro com todos os jeitos que eu te quero, e você está fugindo de mim. E ela nem sabia que eu tinha feito um propósito de fugir de todas. Fiquei 2 anos e meio para conhecer a Dani e dar o primeiro beijo nela. Antes de eu beijar ela, eu falei, eu fiz um propósito que a próxima mulher que eu beijar vai ser a minha esposa. Eu só começo a namorar contigo se você quiser casar comigo. Outra coisa, eu vou ser pastor. Então, já está sabendo antes de começar. Ela desligou o telefone na minha cara. Quem conhece a Dani sabe que é típico dela. Desligou o telefone na minha cara, ela morava a 600 quilômetros da minha cidade. A gente tinha... Mas ela também queria, porque ela me deu um chip da TIM, que você colocava R$10 ganhava 100. Uma promoção que você ganhava 100. Toma aqui. E me deu um celular, aquele celularzinho bem fininho, que tinha os primeiros que tinha uma lanterna. Me deu um celularzinho com um chip do 5.5. Eu era do 5.4, ela me deu um do 5.5 lá da fronteira. Falou, porque aí você pode botar 10 e ganha 100, a gente pode conversar, ao invés de ficar só na MSN. Vocês nem sabem o que é MSN, né? Ao invés de ficar só na MSN, você me liga. E aí, no dia seguinte, eu me declarei para ela e vim com esses critérios. Olha só, para a gente começar a namorar, antes de eu beijar, demorou uns 3 meses para eu ir lá visitar ela para dar o primeiro beijo. Falei, mas antes da gente falar em namoro, em relacionamento, eu fiz um propósito que a próxima mulher que eu beijar vai ser a minha esposa. Eu só aceito me relacionar contigo se tu aceitar casar comigo. E outra coisa, você pastor. Ela desligou o telefone. Aí eu falei, meu Deus, fiz besteira, perdi a mulher da minha vida. Eu tinha certeza que era ela. Aí esperei uns 5 minutos, me recompus, liguei. Falei, e aí? Aí ela ficou em silêncio. Falei, você tá aí ou não tá? Tô. Falei, tá, mas então me dá uma resposta aí. Ela falou, sim. Falei, então beleza, vamos começar a organizar o nosso casamento. Sério, irmão? Sério. Dias depois, ela me mandou, o dia que nós nos conhecemos, eu era líder de jovens da minha igreja quadrangular, e ela foi visitar um tio dela na minha cidade, e ela foi para a igreja Luz do Mundo, eu esqueci o nome da igreja, uma igreja lá da cidade. A minha igreja era melhor. E ela saiu com os jovens da igreja lá, e eu levei, a gente ia, a cidade pequena, 25 mil habitantes, todo sábado, os jovens das igrejas da cidade iam para a praça tocar violão e tal, era bem legal isso, cidadezinha pequena. E meu irmão, eu era engomadinho, a igreja não exigia nada, mas eu andava de terno e gravata. Um dia eu até posto lá no grupo do Unânimes, se eu ainda tiver, a Dani tem com certeza, a foto desse dia, eu estava de terno e gravata, meu irmão. Líder de jovens de terno e gravata, misericórdia. Me encontrei com ela, aí eu lembro que o Davi, que era o nosso amigo em comum, que era o líder de jovens da outra igreja, me apresentou para ela, essa aqui é a Dani e tal, esse aqui é o Jefferson, é o líder de jovens. A gente se deu um abraço, eu achei ela bonitinha, mas eu achava todas bonitinhas, porque eu já estava 2 anos e meio sem beijar ninguém, eu já estava abraçando os postes, né? E tô falando sério, meu irmão, eu achei ela bonita, mas eu fiquei na minha. Ela contou que depois que ela achou que eu era pastor, porque eu estava de terno e gravata e tal, todo sério. E aí naquela semana eu adicionei ela no Orkut. Vocês nem sabem o que é Orkut. Isso aí já está nos livros de história. Eu adicionei ela no Orkut. Aí ela me adicionou, a gente, tudo bem e tal. A gente trocou aquela mensagenzinha básica. E aí eu chamei ela no MSN. Você tem MSN? Tenho. Aí a gente começou a conversar no MSN. Irmãos, perguntem para ela. Eu
as primeiras conversas eu aconselhava ela em relação a um ex-namorado dela, que ela estava arrependida de ter terminado com ele, o Júlio. E de vez em quando eu falo para ela, se tu tivesse casado com o Júlio, tu tinha casado bem, porque o menino é radialista, tocava no louvor, cantava, um menino bom. E eu aconselhava ela em relação ao Júlio, que ela tinha se arrependido de deixar o Júlio. E foi amor. Quando a gente menos viu, 10 meses depois a gente estava casando. Meu irmão, você pode ter andado pouco tempo, você está mais perto do início do que do fim, mas com certeza tem muita coisa já para organizar, que já bagunçou todos esses anos que você andou aí, nessa indústria vital. Talvez você cresceu dentro de uma casa onde a tua referência de pai e de mãe não foi muito boa. Talvez você nem teve pai, você nem teve mãe. Pode ter certeza que isso criou caos dentro de ti. Você vai ter que organizar esse caos. Talvez você é uma pessoa insegura. Eu ia falar só para a Hannah, mas eu vou falar diante de todos para servir de testemunho. Eu lembro de uma das vigílias. Cadê a Hannah? Eu lembro de uma das primeiras vigílias do Unânimes, que na época era uma vigília por mês, né? Depois foi a cada 15 dias até começar o culto semanal. Que Deus me deu uma palavra para a Hannah, e eu cheguei para ela e falei, Hannah, eu nunca tinha conversado com a Hannah, assim, se cumprimentava e tal, mas nunca tinha sentado para conversar com ela, até hoje acho que a gente nunca conversou, me convida para tomar um café na sua casa, a gente vai conversar. E eu falei para a Hannah, Deus coloca no meu coração que você é muito tímida, e eu lembro que eu usei até a expressão, você é um leão, mas é um leão contido. Você, assim, tem que desabrochar, irmã. Você tem que sair para fora, deixar o leão que está dentro de você, a ousadia que está dentro de você, sair porque você se esconde. Foi essa impressão que eu tive. Eu lembro que ela falou amém, pastor, e ela continuou orando e tal. Hoje eu vi um leão. É um leão ou não é, Vitor? Rapaz, ela medley, ministrou, gravei até um trechinho da ministração dela. Eu ia falar para ela, Hannah, hoje você está um leão. Hoje eu vi se cumprir aquilo que lá na primeira vigília eu falei para ela, que ela saiu, ela desabrochou. Por que ela era tímida, ela era insegura? Tinha coisa para ser organizada dentro dela. Deus é o poderoso organizador do caos, meu irmão. Só recebe Ele na sua vida, Ele é tudo que você precisa. Salmos 23, versículo 1 diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Lembra que não existe presente? Então não existe é o meu pastor no presente. Na verdade o sentido é, o Senhor me pastoreia. É como se Davi, que era pastor, olhasse para Deus e dissesse, Deus, eu vejo em ti características de um pastor, porque eu entendo de pastor. Eu sou um pastor de ovelhas, das ovelhas do meu pai. O Senhor me pastoreia. E a segunda parte não é, e Ele me dará tudo o que eu preciso, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando me faltar alguma coisa, Ele vai me dar. Não tem a ver com dar. Na verdade o sentido é, o Senhor me pastoreia, e porque o Senhor me pastoreia, eu não preciso de mais nada. Mesmo que Ele não me dê nada, Ele é tudo que eu preciso. Deus, o poderoso organizador do caos, é tudo que você precisa. Pastor Jefferson, por que você contou o seu testemunho com a Dani? Muita coisa já tinha se ajustado nos 2 anos e meio que eu conheci Jesus e andei da forma correta, fugindo das meninas, conhecendo a Bíblia. Irmãos, tudo que eu prego hoje, a base, eu aprendi nesses 2 anos e meio. Eu contei lá no Tim que nós somos 4 irmãos, 3 meninos e uma menina, eu sou mais velho. Eu sou mais velho, o outro tem 2 anos a menos, o outro 2 anos a menos e a minha irmã tem 7. Então os 3 homens dormiam num quarto e a menina dormia no outro. E nós sempre gostamos de jogar no computador. Quando era a minha vez no computador, eu jogava. Quando era a vez dos meus irmãos, a gente não tinha a vez de cada um. Então eu tinha computador, tinha internet, mas não tinha como usar a internet. Eu tinha que orar para entender a Bíblia, porque eu tinha uma Bíblia que me deram uma Bíblia Thompson. Quem conhece a Bíblia de estudo Thompson é a única Bíblia que não tem o comentário do autor. Tem 5.000 estudos, mas nenhum comentário. São 5.000 estudos só com a referência bíblica. Não tem nenhum, o Thompson dizendo, esse versículo significa isso, isso, isso. É só referência cruzada. Então eu tinha que literalmente orar para entender os textos. Entrava dentro da despensa da minha mãe, tinha prateleira dos 2 lados. Eu trabalhava numa metalúrgica, eu colocava
o plug na orelha e ficava o fim de semana inteiro lendo, estudando a Bíblia e tal. Por quê? Porque eu entendi que eu tinha que ter um foco. O organizador do caos não vem só no momento da bagunça, quando as coisas estão bagunçadas. Recentemente uma pessoa próxima a mim, que eu atendo ela, teve uma visão a respeito dela mesma, e na visão ela via um mordomo, tipo James. Lembra do James? Tipo James, que ficava com um espanador limpava a sala. Vitinho estava junto, Vitinho sabe de quem eu estou falando, porque ele estava no atendimento. Limpando a sala, limpando os outros cômodos. Aí só tinha 3 quartos que ele não via na visão lá, no sonho. É um sonho, mas é visão, porque é uma experiência no Espírito. Do primeiro sonho, quando ele abria a porta, manifestava um dos pecados que ele enfrenta. Na segunda porta manifestava outro pecado da mesma família, mas diferente. E ele sabia que na terceira porta estava Deus. E eu lembro que eu e o Vitinho, conversando com ele, nós falamos: nós vamos orar agora, você vai ter libertação nesses 2 quartos, nós vamos abrir, eu falei dessa forma, nós vamos abrir esses 2 quartos, abrir as janelas deles, toda a sujeira vai ser exposta, e o Espírito Santo, que é o mordomo, que está lá com o espanador, vai entrar e vai limpar esses 2 quartos. Ele não só age na hora do caos, ele permanece na tua vida mantendo as coisas organizadas. Você pode até não ter muita coisa para organizar da sua vida pregressa, mas se ele estiver na sua vida, tudo vai ser organizado, tudo vai ser no tempo certo. Não adianta pedir um carro se você não tem a carteira de habilitação, a CNH. Ele vai dizer: tá bom, eu quero te dar um carro, mas primeiro você tem que fazer a CNH, porque eu sou um Deus organizado, um Deus de prioridades. Meu irmão, Ele é tudo o que você precisa. Se Ele te pastoreia, você não precisa de mais nada. Só receba Ele no seu coração. Viva Ele, experimente Ele. Abra todos os compartimentos do seu coração, todos os quartos escuros que está juntando sujeira e criando ninho de rato, e deixa Ele entrar para limpar, para organizar. E certamente a tua vida vai ser abençoadíssima, porque Ele é poderoso para organizar o caos, Ele é poderoso para manter as coisas organizadas, Ele é poderoso para dar os melhores conselhos, para que você tome os melhores caminhos e chegue no propósito dEle. Amém? Se coloque em pé. É simples demais, meu irmão, é simples demais. Eu falei de hebraico,